Você em casa assistindo o programa Mulher Mais, hoje a gente conversando com o Dr. Lucas Fraga para falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Estamos falando sobre ejaculação precoce a pedido, dos internautas que acessaram, que eu postei que nós estaríamos trazendo o Dr. Lucas. Então são assuntos que a gente quer sempre abordar no sentido de ajudar você a melhorar o seu desempenho cada vez mais, ajudar você a levar uma vida mais saudável. Mas além, as pessoas também quando falam urologista só pensam que o urologista só cuida muito da saúde dos homens, né, doutor? Mas além disso, o urologista também tem uma função muito importante que é cuidar dos rins, né? Sim, na verdade, quando pensa em saúde somente do homem, quem pensa assim esquece que mulher também tem infecção urinária, mulher também tem cálculo urinário, mulher tem incontinência urinária, que é a perda de urina, isso tudo o urologista trata, né? As questões relacionadas à infertilidade, que geralmente se trata o casal, né? Mas em relação ao rim, sim, é um problema bem frequente, inclusive aqui na nossa região. Ô, doutor Lucas, e a gente vê muitas mulheres falando que fazem aquela cirurgia chamada... Como é que chama, meu Deus? Uma que faz levantamento de bexiga? Períneo. Períneo. Aí as pessoas até brincam que a mulher voltou a ficar virgem. Por que algumas mulheres fazem essa cirurgia? Isso quem faz é o ginecologista ou o urologista? Geralmente é o ginecologista que faz. É uma cirurgia que é utilizada, assim, legalmente falando, né? Para levantar a bexiga, suspender a bexiga. Isso, na verdade, há um ajustezinho ali da vagina. Por isso que muitas falam que voltaram a ser virgem, né? Usa esse termo. Isso. E o que faz essa queda de bexiga, eu não sei se é verdade ou não, mas muitas pessoas falam que em decorrência de partos normais, sim, partos mal resolvidos, isso tem a ver realmente? Sim. O parto, o parto normal, ele pode causar uma flacidez de toda a musculatura da região ali perineal, região que envolve a vagina ali em volta do ânus. Isso pode causar uma flacidez da região da musculatura que sustenta a bexiga, e a bexiga pode cair, né, digamos assim, e causar sintomas urinários nas mulheres, como, por exemplo, infecção urinária de repetição, perda de urina, né? Isso tudo tem que ser avaliado, né? Se a paciente tem essa queixa, tem esse problema, ideal é que procure um médico para ser avaliado. Agora, você acha que as mulheres, já nós falamos que os homens estão combatendo esse preconceito, você acha que as mulheres têm algum preconceito em procurar um urologista nessa hora? Porque a mulher é viciada em ginecologista. Qualquer probleminha, eu não sei porque, vou no ginecologista. Gente, o problema às vezes nem é ginecológico. Engraçado, muitas chegam às vezes no consultório e falam, poxa, eu não sabia que você atende. Então... Que é com você que eu teria que consultar. É porque a mulher é viciada em ginecologista. Falou doença de mulher. Não, vou no meu ginecologista. Gente, será que o problema é ginecológico? Isso às vezes é falta de informação, né? De saber a quem procurar, né? Esses dias a gente já estava comentando que eu trouxe o doutor Benedito, ele é nutricionista, e aí a gente estava até conversando, falando, a mulher quando fica grávida, ao invés dela primeiro procurar um nutricionista para saber quais são os alimentos que ela pode ingerir, para que tenha um feto saudável, para que ela fique saudável, não, primeiro vou no ginecologista, que já vai partir lá para o final da gravidez, né, doutor Lucas? Verdade. E aqui em Pirapora, devido a esse sol quente, muito calor, né? Agora, recentemente, foi instalado aqui a hemodiálise. Quanto mais quente você acha que um lugar é, mais ocorrências de doenças urinárias, dessas questões? Isso é comprovado, né? Quanto maior o calor da região, né? Maior a temperatura, maior a incidência de cálculo urinário. Isso é fato, é comprovado. A pessoa muitas vezes esquece de beber água, né? Quantos litros de água seria ideal uma pessoa tomar para manter os rins saudáveis? Só para você ter uma ideia, uma pessoa que tenha cálculo renal, o ideal que tenha cálculo urinário, independente se é cálculo renal, mas que tenha doença do cálculo, ela tem que urinar pelo menos em torno aí de 1,8 litros por dia. Urinar. Então, você imagina a quantidade de líquido que ela deveria tomar, né? E aqui a gente transpira muito, a região por ser quente, aumenta a transpiração, a perda pela respiração, pela pele. Então, você tem que aumentar realmente a ingesta de líquido para poder evitar que formem cálculos nas pessoas que não têm e evitar a formação de novos cálculos nas pessoas que já o têm. E é verdade que quanto mais clara a nossa urina, melhor
está o nosso organismo ou isso independe da cor? Normalmente a urina mais concentrada, ela pode ser causada por desidratação, né? Por baixa ingesta hídrica, que a gente diz, baixa ingesta de líquido, ou por uso de algumas substâncias, né? De algumas medicações que podem colorir a urina. Tem certos alimentos também que faz com que a urina fique de forma diferente, Por exemplo, a vitamina C pode deixar a urina mais escurecida. Mas, normalmente, o paciente que chega queixando de urina escura é porque está desidratado. Normalmente, aí você pergunta, você bebe muito líquido? Não, doutor, eu não gosto muito de tomar água, não. Ou senão, eu trabalho o dia inteiro, eu esqueço de tomar líquido. Ah, tá. Quando você fala que a pessoa não toma água, mas se ela tomar refrigerante ou se ela tomar suco, que também são líquidos, leite, isso também substitui água? Sim, é líquido de uma forma geral, né? Mesmo refrigerante? O refrigerante tem aquela questão de ter inúmeros corantes, conservantes que fazem mal à saúde, todo mundo sabe disso. Além do teor de sódio, né, que existe no refrigerante. E muitos falam, não, mas eu tomo light, né, o diet. E lembra, pode olhar lá, o teor de sódio, teor de sódio aumentado, né? Isso pode propiciar a formação de cálculo também. Então, realmente... Gente, nós trouxemos o Dr. Lucas aqui para falarmos um pouquinho sobre a saúde do homem, mas você percebeu também que não é só do homem que ele trata, não. Se você tem problemas renais, se você não sabe como cuidar bem, principalmente as mulheres, né, que a gente tem muito problema de cistite, né? Verdade. Inclusive, no primeiro programa que o Dr. Lucas veio aqui, ele até nos explicou um pouquinho sobre o assunto, mas eu já vou de antemão deixar o convite aberto para que você volte para esclarecer para nós um pouquinho mais sobre saúde, não só do homem, mas também da mulher, que a gente percebe que tem muitos assuntos ligados, né, doutor Lucas? Certo. E eu agradeço demais a sua presença aqui. Nosso programa chegou ao finalzinho, mas ainda dá tempo de você deixar a última mensagem para os nossos telespectadores. Supondo que algum deles queiram esclarecer mais assuntos com você, onde nós te encontramos? Existe atendimento no Centro de Diagnósticos, toda terças e quintas pela manhã, ao lado do hospital, da Fundação Hospitalar, na Rua Montes Claros. E também estou atendendo no Espaço Labor e Saúde, que é na Avenida Pio 12, número 476, aqui em Pirapora. E em Várzea da Palma eu atendo na Clínica Núcleos, às quintas-feiras à tarde. Você atende em Várzea da Palma também, né? Atendo. Então é bastante movimentada a sua agenda aí, né? Sim, muito corrido. E que bom que achou um tempinho para vir aqui bater um papo conosco, viu, doutor Lucas? E logo em breve nós estaremos com o Dr. Lucas também aqui no programa Mulher Mais, dando outras dicas para você de saúde. Antes de encerrarmos aqui o nosso programa, eu vou mandar um alô carinhoso também para as meninas lá das lojas Azevedo, que têm nos vestido carinhosamente aqui, e dizer para você que está em casa nos assistindo, muitíssimo obrigada pela sua audiência, que você entre, acesse lá o Facebook Programa Mulher Mais, deixe sua sugestão, deixe a sua mensagem, assista esta e outras edições que estão postadas lá e a gente agradece demais a sua companhia. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Mulher Mais. Apoio Cultural Construbase, da Rede Construai. Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Águida Joias, o rei das alianças. Lojas Azevedo, completa por você. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. E nós estamos de volta com Mulher Mais de hoje, batendo um papo aqui com o Dr. Lucas Fraga, para ele explicar para nós, né, um pouquinho sobre o problema que acometem muitos homens, que é a ejaculação precoce. E antes de continuarmos com o nosso papo aqui, eu quero agradecer a audiência do pessoal da Starling Placas, que sempre assistem o programa Mulher Mais, e logo, logo nós estaremos aqui com um cenário novo, proporcionado aí pelo Rômulo e toda a sua equipe. Então, eu quero mandar um abraço bem carinhoso para a Jaqueline, também para o seu Pedro, para o Rômulo e todo o pessoal de lá, que tem sempre acompanhado o nosso programa e nos prestigiado com a sua audiência. E a gente vai continuar aqui com o Dr. Lucas, né, já que o assunto saúde do homem é tão complicado, né, Dr. Lucas? Apesar que hoje a gente percebe que os homens já estão quebrando esse tabu de querer se cuidar um pouquinho mais, querer conhecer mais o seu próprio corpo, não é isso, doutor Lucas? Sim, o homem hoje em dia está tomando mais essa consciência de estar procurando auxílio médico, né? Isso é importante,
porque proporciona melhor na qualidade de vida, né? E também as mulheres hoje estão ficando mais exigentes também, não, doutor Lucas? Porque antigamente, e olha que isso não é tão antigamente assim, existia aquela coisa do homem ser muito assim machista, né? Pensar só no próprio prazer, aquela coisa toda. E hoje ele descobriu que a mulher também quer sentir prazer. E a mulher hoje também está muito em busca disso. Então não adianta mais querer executar aquele papel de machão e dizer porque eu sou homem eu conheço tudo. Vocês no seu consultório também orientam o homem nesse sentido de proporcionar o prazer à sua parceira, doutor Lucas? Ou o assunto não chega a se estender tanto? Chega. Um paciente procura a gente com esse tipo de queixa, né? Igual você estava falando, me fez lembrar aqui que a ejaculação precoce, por si só, ela é um ciclo vicioso, né? Ela é causada pela ansiedade e ela causa ansiedade. E isso também pode causar disfunção erétil no paciente. Então, muitos chegam com queixa de disfunção erétil, não consegue ter ereção. E o que é disfunção erétil? Ah, não consegue ter. A deficiência na ereção. Então, ele tratando todo o problema dele, a raiz do problema, melhora tudo, né? Então, e essa questão que você frisou mesmo. Tem que ter uma boa relação, tem que viver feliz, viver bem, né? E tem que ter, a companheira tem que estar satisfeita também. Mas a gente tem observado essa procura, os homens estão preocupados em se cuidar, né? Em estar procurando, eu tenho visto, eu posso dizer que a procura cada dia cresce mais, de homens interessados em cuidar da saúde, né? Em ter longevidade e viver bem com saúde. A questão, quando trata do homem, talvez ainda porque a gente vive nessa sociedade machista, né, onde o homem já tem que nascer pronto, é como se o homem já tivesse a obrigação de saber tudo, né? E as mulheres ainda continuam sendo aquela parte frágil, eu preciso descobrir aonde o homem precisa ter muitos cuidados com a mulher, como se nós ainda fôssemos aquela florzinha que derretesse a qualquer custo e o homem fosse a força protetora. Então, eu acho que talvez por carregar essa responsabilidade, esse compromisso de nunca poder falhar, de estar sempre pronto para o que der e vier, né? Eu acho que isso acaba causando nele uma certa angústia e aquele medo. Principalmente nas rodinhas de amigos. Se a mulher sair daqui e for ali, vai comentar. E aí, como é que fica a minha imagem? Verdade. Isso acontece mesmo. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte, que o homem, quando ele sai com uma mulher, ele logo... E pode ter sido a pior relação que chega lá, ele bate o maior papo, né? Fiz isso, fiz aquilo, comente a geral. E a mulher já o contrário. Se o cara não for bom, ela vai chegar numa rodinha de amiga e vai acabar com a raça do sujeito. Talvez é essa a preocupação maior dos homens. Existe receio, né? Em não falhar, em não ser mal visto, né? É aquela questão de dar o prazer mesmo à companheira. O homem está... Que bom que está se preocupando com isso, né? E a gente falando na ejaculação precoce, além desses tratamentos que existem, vocês fazem algum trabalho no sentido de orientar para evitar ou só mesmo quando a questão já aconteceu? Não, o comum é a pessoa chegar com a queixa já do problema instalado, né? Mas de uma forma geral, o paciente que vai ao consultório sempre é orientado a ter bons hábitos de vida, né? Alimentar-se bem e, como eu já disse, a prática de atividade física que combate, dentre outras coisas, a obesidade, ajuda na melhora do controle pressórico, na hipertensão, no controle da hipertensão arterial e ajuda o paciente a não ficar ansioso, né? Porque, como eu disse, libera algumas substâncias que dão aquela sensação de bem-estar. Em relação ao trabalho preventivo, é isso o que é feito. Mas o paciente que chega, a maioria desses casos mesmo, é um paciente que chega com a queixa do problema já instalado. Aí você vai pesquisar a vida do paciente, você vai ver que é uma pessoa que é acomodada, ou que é uma pessoa muito ansiosa, ou é depressiva, sedentária, que vive a vida dela naquela monotonia. Então, a gente orienta, né? E os homens que fazem uso de bebidas alcoólicas, de cigarro, alguma substância química, também interfere no seu desempenho? Pode interferir. O álcool, geralmente, ele retarda a ejaculação, né? Citando o álcool. E isso depende muito, né? Depende da medicação que é utilizada. O que eu sei, normalmente, é que o álcool, ele retarda
né, a ejaculação. E muitos jovens, inclusive, se usam disso para melhorar o desempenho sexual. E o uso da camisinha também faz com que essa ejaculação seja retardada? Pode. Existem, inclusive, alguns preservativos que contêm substâncias com anestésico, né, que, inclusive, tem indicação até médica mesmo de ser utilizado, pelo menos naquela fase inicial, porque diminui a sensibilidade do pênis, né, e o paciente consegue, assim, ter um controle melhor da ejaculação. Hoje a gente vê muito aí sex shop, né? Eu não sei se o nome é invertido, não sei como que é. Então, tem muitos artifícios que fazem com que os casais busquem lubrificantes, com gel, com sabores, que esquenta, que gela, tudo isso para proporcionar mais prazer. Você acha que o fato de um homem que já tem esse problema e a companheira, por desconhecer, está sempre buscando essas novidades que o mercado oferece, isso também acaba atrapalhando o desenvolvimento do homem? Eles já chegaram lá no seu consultório reclamando que a parceira às vezes inventa moda demais e isso acaba prejudicando e ele não tem como falar? Não, sinceramente... Ainda não, né? Não, ainda não escutei queixa desse tipo. Mas o que é interessante é justamente buscar coisas novas, né? Para que não seja logo iniciada a relação de cara, né? Que existe aquela questão das preliminares, que aquilo deixa a pessoa mais à vontade, né? Fica mais calma para poder, sim, ter a relação. O que eu acredito, né? Isso não existe nenhum estudo que comprove isso, mas eu acredito na minha vida profissional, que o que eu tenho visto é que os pacientes ansiosos que têm ejaculação rápida são aqueles que chegam e já querem fazer logo, sabe, ter relação. Aí é só uma questão mesmo de ansiedade, né, doutor Lucas? Olha só, gente, eu quero te dar um recadinho, o seguinte, o nosso programa hoje, ele está passando em 2 edições. Nós estamos com uma edição às 20 horas, logo após o Jornal TV Rio, e nós estamos também com uma edição às 18h15. Portanto, se você não tem condições de assistir o programa Mulher Mais em um horário, você tem a opção de assisti-lo às 18h15 ou às 20 horas, logo após o Jornal TV Rio. E nós também estamos com um canal para que você consiga acompanhar o nosso programa através da internet. Acesse o Facebook /Programa Mulher Mais e assista a esta ou outras edições que você tenha perdido, que nós postamos lá no nosso Facebook. Portanto, Facebook /Programa Mulher Mais, que você vai ter a oportunidade de assistir as edições passadas e essa também que nós estamos apresentando aqui agora com o Dr. Lucas. E nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Você em casa assistindo o programa Mulher Mais, hoje a gente conversando com o Dr. Lucas Fraga para falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Estamos falando sobre ejaculação precoce a pedido, né, dos internautas que acessaram, que eu postei que nós estaríamos trazendo o Dr. Lucas. Então são assuntos que a gente quer sempre abordar no sentido de ajudar você a melhorar o seu desempenho cada vez mais, ajudar você a levar uma vida mais saudável. E falando em vida saudável, a doutora Fabrícia Hudson está com a promoção aí, né? Projeto Verão, para você entrar o verão sempre em forma cada vez mais bonita. Boa noite, doutora Fabrícia. Qual a dica de hoje? Nessa época do ano, chegando o verão, todo mundo está querendo ficar em forma. É importante termos uma dieta balanceada, fazer atividade física e associar isso aos tratamentos estéticos, que vai aumentar a autoestima, aumentar a qualidade de vida e te deixar preparada para o verão. Aqui no Centro de Estética Fisiomed temos várias promoções, vários tratamentos que vai caber no seu bolso. Esperamos por você com muita novidade. Pois é, legal para você. Então é só procurar a doutora Fabrícia na Fisiomed e entrar aí o verão com o corpo escultural. E nós vamos aqui com o Dr. Lucas, né, Dr. Lucas? Mas além, as pessoas também quando falam urologista só pensam que o urologista só cuida muito da saúde dos homens, né, doutor? Mas além disso, o urologista também tem uma função muito importante que é cuidar dos rins, né? Sim, na verdade, quando pensa em saúde somente do homem, quem pensa assim esquece que mulher também tem infecção urinária, mulher também tem cálculo urinário,
a mulher tem incontinência urinária, que é a perda de urina, isso tudo o urologista trata, né? As questões relacionadas à infertilidade, que geralmente se trata o casal, né? Mas em relação ao rim, sim, é um problema bem frequente, inclusive aqui na nossa região. Ô, doutor Lucas, e a gente vê muitas mulheres falando que fazem aquela cirurgia chamada, como é que chama, meu Deus, uma que faz levantamento de bexiga? Períneo. Perine. Aí as pessoas até brincam que a mulher voltou a ficar virgem. Por que algumas mulheres fazem essa cirurgia? Isso quem faz é o ginecologista ou o urologista? Geralmente é o ginecologista que faz. É uma cirurgia que é utilizada, assim, legalmente falando, né, para levantar a bexiga, suspender a bexiga. Isso, na verdade, há um ajustezinho ali da vagina. Por isso que muitas falam que voltaram a ser virgem, né? Usa esse termo. Isso. E o que faz essa queda de bexiga, eu não sei se é verdade ou não, mas muitas pessoas falam que em decorrência de partos normais, sim, partos mal resolvidos, isso tem a ver realmente? Sim. O parto, o parto normal, ele pode causar uma flacidez de toda a musculatura da região ali perineal, região que envolve a vagina ali em volta do ânus. E isso pode causar uma flacidez da região da musculatura que sustenta a bexiga, e a bexiga pode cair, né, digamos assim, e causar sintomas urinários nas mulheres, como, por exemplo, infecção urinária de repetição, perda de urina, né? Isso tudo tem que ser avaliado, né? A paciente tem essa queixa, tem esse problema, ideal é que procure um médico para ser avaliado. Agora, você acha que as mulheres, já nós falamos que os homens estão combatendo esse preconceito, você acha que as mulheres têm algum preconceito em procurar um urologista nessa hora? Porque a mulher é viciada em ginecologista. Qualquer probleminha, eu não sei porque, vou no ginecologista. Gente, o problema às vezes nem é ginecológico. Engraçado, muitas chegam às vezes no consultório e falam, poxa, eu não sabia que você atende. Então... Que é com você que eu teria que consultar. É porque a mulher é viciada em ginecologista. Falou doença de mulher. Ah, não, vou no meu ginecologista. Gente, será que o problema é ginecológico? Isso às vezes é falta de informação, né? De saber a quem procurar, né? Esses dias a gente até estava comentando que eu trouxe o doutor Benedito, ele é nutricionista, e aí a gente estava até conversando, falando, a mulher quando fica grávida, ao invés dela primeiro procurar um nutricionista para saber quais são os alimentos que ela pode ingerir, para que tenha um feto saudável, para que ela fique saudável, não, primeiro vou no ginecologista, que já vai partir lá para o final da gravidez, né, doutor Lucas? Verdade. E aqui em Pirapora, devido a esse sol quente, muito calor, né? Agora, recentemente, foi instalado aqui a hemodiálise. Quanto mais quente você acha que um lugar é, mais ocorrências de doenças urinárias, dessas questões? Isso é comprovado, né? Quanto maior o calor da região, né? Maior a temperatura, maior a incidência de cálculo urinário. Isso é fato, é comprovado. A pessoa muitas vezes esquece de beber água, né? Quantos litros de água seria ideal uma pessoa tomar para manter os rins saudáveis? Só para você ter uma ideia, uma pessoa que tenha cálculo renal, o ideal, que tenha cálculo urinário, independente se é cálculo renal, mas que tenha doença no cálculo, ela tem que urinar pelo menos em torno aí de 1,8 litros por dia. Urinar. Então, você imagina a quantidade de líquido que ela deveria tomar, né? E aqui a gente transpira muito, a região por ser quente, aumenta a transpiração, a perda pela respiração, pela pele. Então, você tem que aumentar realmente a ingesta de líquido para poder evitar que formem cálculos nas pessoas que não têm e evitar a formação de novos cálculos nas pessoas que já o têm. E é verdade que quanto mais clara a nossa urina, melhor está o nosso organismo, ou isso independe da cor? Normalmente a urina mais concentrada, ela pode ser causada por desidratação, né? Por baixa ingesta hídrica, que a gente diz, baixa ingesta de líquido, ou por uso de algumas substâncias, né? De algumas medicações que podem colorir a urina. Tem certos alimentos também que faz com que a urina fique de forma diferente, Por exemplo, a vitamina C pode deixar a urina mais escurecida. Mas, normalmente, o paciente que chega queixando de urina escura é porque está desidratado. Normalmente, aí você pergunta, você bebe muito líquido? Não, doutor, eu não gosto muito de tomar água, não. Ou senão, eu trabalho o dia inteiro, eu esqueço de tomar líquido. Ah, tá. Quando você fala que a pessoa não toma água, mas se ela tomar refrigerante ou se ela tomar suco, que também são líquidos, leite... Isso também substitui água? Sim, é líquido de uma forma geral, né? Mesmo refrigerante? O refrigerante tem aquela questão de ter inúmeros corantes, conservantes que fazem mal à saúde, todo mundo sabe disso. Além do teor de sódio, né?
que existe no refrigerante. E muitos falam, ah, não, mas eu tomo o light, né, o diet. E lembra, pode olhar lá, o teor de sódio, teor de sódio que é pior, aumentado, né? Isso pode propiciar a formação de cálculo também. Então, realmente, gente, nós trouxemos o Dr. Lucas aqui para falarmos um pouquinho sobre a saúde do homem, mas você percebeu também que não é só do homem que ele trata, não. Se você tem problemas renais, se você não sabe como cuidar bem, principalmente as mulheres, né, que a gente tem muito problema de cistite, né? Verdade. Inclusive no primeiro programa que o Dr. Lucas veio aqui, ele até nos explicou um pouquinho sobre o assunto, mas eu já vou de antemão deixar o convite aberto para que você volte para esclarecer para nós um pouquinho mais sobre saúde, não só do homem, mas também da mulher, que a gente percebe que tem muitos assuntos ligados, né, Dr. Lucas? Certo. E eu agradeço demais a sua presença aqui. Nosso programa chegou ao finalzinho, mas ainda dá tempo de você deixar a última mensagem para os nossos telespectadores. Supondo que algum deles queiram esclarecer mais assuntos com você, onde nós te encontramos? Existe atendimento no Centro de Diagnósticos, toda terças e quintas pela manhã, ao lado do hospital, da Fundação Hospitalar, na Rua Montes Claros. E também estou atendendo no Espaço Labor e Saúde, que é na Avenida Pio 12, número 476, aqui em Pirapora. E em Várzea da Palma eu atendo na Clínica Núcleos, às quintas-feiras à tarde. Você atende em Várzea da Palma também, né? Atendo. Então é bastante movimentada a sua agenda. Sim, aí, né? É muito corrido. E que bom que achou um tempinho para vir aqui bater um papo conosco, viu, doutor Lucas? E logo em breve nós estaremos com o Dr. Lucas também aqui no programa Mulher Mais, dando outras dicas para você de saúde. Antes de encerrarmos aqui o nosso programa, eu vou mandar um alô carinhoso também para as meninas lá das lojas Azevedo, que têm nos vestido carinhosamente aqui, e dizer para você que está em casa nos assistindo, muitíssimo obrigada pela sua audiência. Que você entre, acesse lá o Facebook Programa Mulher Mais, deixe sua sugestão, deixe a sua mensagem, assista esta e outras edições que estão postadas lá e a gente agradece demais a sua companhia. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Mulher Mais. Apoio cultural Construbase, da Rede Construai. Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Águita Joias, o rei das alianças. Lojas Azevedo. Completa por você. Arroz Vasconcelos. Essencial no seu dia a dia.